Estamos no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. E nós vimos na semana passada que Daniel recebeu as informações sobre o sonho do rei. Ele viu que houve ali uma ameaça, porque as pessoas não sabiam, não tinham condições de passar as informações para o rei. E aí o rei faz aquela ameaça, que nós vimos, que se eles não soubessem passar a interpretação para o rei, ou se eles não soubessem até o sonho que ele tinha tido naquela noite, que ele ia ordenar ali a morte daquelas pessoas. E nós vimos que Daniel pede misericórdia a Deus, pede a Deus para direcionar aquela situação. E aí nós vimos no final que ele retorna lá, ele recebe essa interpretação, ele retorna lá e ele vai agora entregar para o rei tanto o sonho, o que tinha acontecido no sonho, que é o que nós vamos ver hoje, e o significado, ou seja, a interpretação, que nós vamos ver no final dessa mensagem. Nós vamos perceber que a interpretação do sonho vai ter algo de importante para nós. Porque tem pessoas que fazem a leitura do livro de Daniel e pensam que tudo que foi dito ali foi somente para aquela época. E a gente vai ver que vai ter uma parte desse sonho que nós vamos estudar hoje que ainda não aconteceu, que é algo profético que nós esperamos, que está ligado inclusive à nossa salvação. Então vamos ler Daniel capítulo 2 e vamos ver dos versos 24 a 28, nesse primeiro momento. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia, Daniel capítulo 2, versos 24 a 28, que diz assim: Por isso, Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mate os sábios da Babilônia. Introduze-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque, depressa, introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios. Pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. Olha o que Daniel diz ao rei aqui, meus amados irmãos. Daniel, entendendo que ele não tinha condições dele mesmo de dizer qual era o sonho, ou de dar qualquer tipo de interpretação, ele vai e pede misericórdia a Deus. E aí Deus entrega para Daniel também o que tinha acontecido naquele sonho e a interpretação, como nós vimos na leitura anterior. E agora Daniel entra na presença do rei e ele reconhece as suas limitações. Porque se fosse alguém aqui soberbo, alguém aqui direcionado pelo mal, ele poderia chegar lá agora na presença do rei e falar: pronto, eu já sei qual foi o sonho, eu já sei o que ele sonhou. Eu já sei qual é o significado desse sonho. Eu agora vou fazer o quê? Eu vou fazer aqui o meu nome na presença desse rei. Poderia fazer isso. Mas a gente percebe que ele faz o quê? Ele fala: não.
Aqui ninguém poderia dizer para você qual seria esse sonho. E aí ele glorifica a Deus, ele diz: somente um Deus que revela esses mistérios poderia fazer. Ou seja, Daniel aqui totalmente direcionando a glória do que vai acontecer aqui nessa leitura subsequente, direcionando toda a glória para o nosso Deus. Deixando de lado qualquer tipo de sentimento humano, qualquer tipo de situação que poderia fazer com que ele crescesse em algum tipo de soberba, e coloca a glória para Deus. A gente vai perceber isso no livro de Daniel várias vezes. Daniel recebendo grandes bênçãos, Daniel entregando ali para o rei situações que vão fazer inclusive esse rei ficar mais rico, vai fazer com que o país da Babilônia receba muito mais recursos por causa da sabedoria, por causa de revelações que Deus vai entregar para Daniel, mas nesse caso específico, era algo praticamente impossível para uma mente humana chegar para qualquer pessoa e dizer: você sonhou isso. Hoje mesmo, à tarde, a gente estava numa reunião familiar e eu escutei alguém falando assim: poxa, parece que mãe sonhou com tal coisa. E citou o nome de uma irmã e tudo mais. E aí ela respondeu: mas nem eu lembro qual foi o sonho. Lembra que eu disse semana passada que às vezes a gente recebe sonhos que eles não trazem nenhum tipo de impacto nas nossas vidas, que a gente nem lembra no outro dia? Não é verdade? Tem vezes que a gente sonha, ali pode ter sido algo bom ou ruim, mas como não tem nenhuma importância para as nossas vidas naquele momento, então a gente acaba não lembrando. Isso é natural das nossas mentes. As nossas mentes, elas têm a tendência ao quê? Guardar fatos importantes, né? Coisas assim que não tem tanta relevância, nossa mente, ela, até por causa da proteção, para não ter tantas informações ali na primeira memória, né? Ela guarda a primeira memória ali somente coisas muito importantes. Tem outra palavra, né? Então, quando acontece um sonho que não traz nenhum impacto, no outro dia você nem lembra. Mas a gente viu que o sonho de Nabucodonosor, ele foi muito grave para ele. Imagens vívidas, imagens que a gente vai perceber aqui que vai mexer com a vida daquele homem. Vamos ver aqui a descrição do sonho do rei. Se os irmãos não leram ainda, vamos ler aqui a descrição do sonho. O que foi que ele sonhou que foi tão grave assim? Que mexeu tanto com aquele rei, que mexeu tanto com aquele homem, tirou o seu sono, tirou a sua paciência. Vamos ler aí a partir do verso 31 na sua Bíblia. Diz assim: tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, esta que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de barro, de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, aos quais se fizeram como a palha da azeira no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Em outras palavras, meus amados irmãos, Nabucodonosor sonhou com uma grande estátua. Projeta aí para nós, por favor. Eu vou trazer aqui para vocês uma ilustração
que traz uma ideia do que foi o sonho de Nabucodonosor. O rei, naquela noite, sonhou com uma estátua parecida com essa aqui. Claro que aqui é um desenho, né, que foi feito para trazer uma ideia do que aconteceu. Então, o rei sonhou, e a descrição que nós vimos aqui, ele sonhou com uma grande estátua, só que essa estátua não é ele. Daniel relata que é como se ele tivesse aqui de frente e a estátua estivesse ali, ao redor. É como se ele estivesse num local e ele está vendo aquela grande estátua na frente dele. E aí ele descreve a estátua. A estátua era com a cabeça de ouro, o peito aqui no meio de prata, os quadris de bronze, o Império Romano aqui, as pernas de ferro, e aqui embaixo os pés, uma mistura de ferro e barro. Aí depois Daniel vai explicar tudo isso aqui, porque essa cena, ela continua e Daniel relata que aparece uma pedra, a pedra está aqui. Daniel relata que o rei vê aquela estátua aparecer na frente dele, não uma estátua de idolatria, tá, irmãos? Aqui não seria, por exemplo, como a estátua do padre Cícero, que você olharia como uma estátua que está sendo ali adorada. Essa estátua, ela vai direcionar para os impérios que começa desde Nabucodonosor e aí continua. Por isso que eu trouxe a imagem, para ficar melhor para os irmãos me acompanharem. Então, por que a cabeça de ouro? A cabeça de ouro é o Império Babilônico, ou seja, é o primeiro império. Deus deu o quê? Poder e força para Nabucodonosor para vencer todos os países que tinha próximo, e inclusive vencer Israel, né, que o livro de Daniel é o contexto onde o povo de Israel vai levado cativo, né, para a Babilônia. A gente viu isso no começo. Daniel e seus amigos chegam ali porque o seu país foi rendido e eles levaram eles como escravos. Então Nabucodonosor aparece aqui como o cabeça dos impérios. Esse é o primeiro império. O segundo império, que eu vou explicar isso melhor, seria os Medo-Persas, que serão o império que a gente vai ver aqui na continuação do estudo de Daniel, que vai ser o império que vai vencer Nabucodonosor, ou seu filho, e vai continuar. Acho que lá pelo capítulo 8 ou 9, nós vamos estudar isso, 9 ou 10, que o rei Nabucodonosor, ele vai morrer, depois o seu filho vai assumir, o seu neto, e aí o Império Medo-Persa vai ali e vai vencer eles. Só que quando esse império vence, eles já não são mais de ouro, eles são o quê? De prata. Então é como se Deus estivesse demonstrando para Nabucodonosor que o império começa com glória, com ouro, né, como algo de muito valor, mas o que vai acontecer depois, ele vai perdendo o valor, ou seja, começa de ouro, aquele que toma depois a força ali daqueles países, os Medo-Persas, que era ali um povo que tinha próximo. O poder dele, do império deles, já não vai ter mais o mesmo valor, vai ser de prata. E aí continua. O Império Grego. Quem aqui já viu aquele filme, né, Alexandre o Grande? Né, acho que alguns irmãos aqui devem conhecer a história de Alexandre o Grande. Aquela história, ela é verídica. Ela aconteceu. Ele realmente, com seus homens, foi tomando ali alguns países e vai chegar o momento que ele vai tomar a Babilônia. Só que a Bíblia não relata isso contando a história ou citando Alexandre. Isso é contado através dos livros extra-bíblicos. E a gente sabe que em algum momento o Império Grego vai tomar conta ali. E aí eles já são considerados o quê? De bronze. Vai cair no valor, né? As irmãs que conhecem aí de anéis, né, e tudo mais melhor do que eu, sabem que se você for comprar o quê? Um anel de ouro, ele é mais caro, né?
Se for uma corrente de prata, mais barato. Se for bronze, né? Mais barato. Aí tem um outro que é o nome, Nezinho? Que nem é prata nem ouro. Semijoia, né? Vamos colocar aqui, depois do bronze, como se fosse aqui semijoia o ferro. Tá aqui, são os pés do império. O Império Romano. Aqui no Império Romano já é o quê? Nos tempos do Senhor Jesus. Então, começa lá, Nabucodonosor, os medo-persas aqui, rei Ciro, quando você lê na Bíblia falando sobre Ciro, é esse período. Império Grego, período de Alexandre o Grande, até que chega aqui no Império Romano. Quando a gente lê ali nos Evangelhos, o ministério dos evangelistas, dos apóstolos, do Senhor Jesus, é o Império Romano. Então veja que Deus dá uma visão para Nabucodonosor de coisas que estavam acontecendo naquele momento e de coisas que iriam acontecer. E é isso que a gente vai chegar aqui embaixo, no ferro e no barro, e eu vou explicar mais à frente. Mas essa pedra aparece na cena. Ou seja, uma pedra, ela se desprende de um monte e bate aqui embaixo. É o relato do sonho. E aqui embaixo é de barro e de ferro. Algum irmão acha que se aqui fosse de ouro, será que a estátua caía? Se ela fosse completa de ouro, será que ela caía? Não. Mas ela não é. O texto está dizendo que aqui os pés, ele é misturado ferro com barro. Ou seja, não tem força. Oi? Bijuteria, né? Não tem força. Se a gente fosse colocar na ideia de ilustração mesmo, de joia, seria algo que poderia ficar preto, né? A irmã vai lá, compra lá na loja, ali uma joia, né? E aí ela usa, ele diz, tem garantia, não vai ficar preto, é isso? E aí depois fica, né? A irmã, eita, eu vou lá trocar. Então seria isso aqui. E eu vou explicar tudo isso aqui. Porque a gente vai ver que na história nós só chegamos até aqui. Essa parte de baixo, ela ainda não aconteceu. Então Daniel relata, pode deixar, viu? Daniel relata que o próprio rei estava vendo essa cena. Ele está vendo à sua frente uma grande estátua dividida ali, e uma pedra bate e ele fica o quê? Ele fica angustiado. Já pensaram vocês sonharem isso? Você está lá, né, vai dormir, e aí você sonha, aparece uma estátua desse jeito aí na sua frente, uma pedra se solta lá da outra, bate embaixo e cai, e ele... O que é isso? Ele ficou ali desesperado, sem saber. Que sonho é esse? Será que a estátua sou eu? Será que eu estou olhando? Por isso que ele não queria falar. Por isso que causou tanta preocupação naquele homem. E ele queria interpretação, porque ele sabia que era algo grave. Né? Às vezes a gente sonha e aí a gente acorda preocupado, né? Não sei se você já aconteceu isso com os irmãos. Você tem um sonho ali, foi um sonho assim que você, ixi, será que será que foi isso aí? Será que vai acontecer? Será que não vai? No período bíblico a gente tinha que se preocupar mesmo. Porque no período bíblico Deus usou muito essa questão de sonhos para alertar as pessoas algumas coisas. Mas tem uma coisa que eu preciso também explicar para os irmãos, que é assim, na Bíblia Deus usava sonhos para falar com as pessoas, mas você pode perceber que todas as vezes que tiveram sonhos, mais à frente vai ter alguém para interpretar. Então Deus utilizava de sonhos para explicar, para entregar algumas profecias para as pessoas, mas depois tinha o quê? Um intérprete, alguém que conseguia dizer para ele, ou um profeta de Deus, alguém que Deus direcionava para dar ali a interpretação. Porque vai ter pessoas que vão chegar para vocês hoje e falar, eu sonhei em tal coisa, será que Deus está me dizendo isso? Hoje não é assim mais. O cânon já foi fechado. Deus fazia isso quando ele estava entregando as escrituras, entregando as coisas que estavam acontecendo, as coisas que iriam acontecer. Por exemplo, aí no período de Nabucodonosor, aí é o ano 645 a.C. Então, 600 anos depois, aparece aqui o Império Romano, né, a parte de ferro da estátua.
Então eles precisavam saber todas essas coisas. Agora, aquele rei também precisava saber o significado de tudo isso aí. Vamos ler a interpretação de tudo isso aqui que eu expliquei aqui para os amados irmãos. A partir do verso 36. Daniel agora ele vai começar a explicar para o rei a interpretação. O que é isso? Né, nós já vimos, eu já expliquei o que é a estátua e já expliquei as divisões. Mas o que isso quer dizer de forma prática? Vamos ver aqui no verso 36. Este é o sonho, Daniel inicia dizendo. E também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, ao qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que vistes dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa de firmeza de ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como as artelhas dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem auxílio de mãos, ele a esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Então, olha o que Daniel vai dizer agora para o rei. Ele vai dizer, olha, são 5 impérios. Agora, nós aqui acabamos ficando numa vantagem em relação ao rei, porque quando Daniel entrega essa interpretação, ele não sabia quem seriam esses próximos impérios. Então Nabucodonosor entendia que viriam outros reis, mas ele não sabia quem. Hoje nós temos todas essas interpretações. Nós sabemos que se você lê a sua Bíblia, lê o livro de Daniel, Ezequiel, Amós, você vai ver que tudo isso aqui aconteceu mesmo. Esses impérios foram tomados por esses povos. Então, cada um deles diferenciado pelo seu quê? Antecessor. Agora, esse último aqui, meus amados irmãos, e é por isso que eu quis trazer para nós o estudo do livro de Daniel, foi justamente por causa desse último império aqui. É importante a gente estudar esse último império aqui, porque lembra que eu disse que não teria, ou seria mais difícil entender o livro de Apocalipse sem ler o livro de Daniel? Porque esse texto vai ser o primeiro texto profético que vai indicar o que ainda está para acontecer. Porque, por exemplo, as pessoas
que dizem, por exemplo, que Jesus já veio, né? Não tem pessoas que ensinam isso? Não, Jesus já veio. Não, as coisas já aconteceram. Não, a gente não precisa mais esperar, nós estamos no milênio. Agora, esse texto indica, ou pode ser utilizado para mostrar para as pessoas que ele ainda não veio. Porque esse reino, esse império aqui, ele ainda não aconteceu. O império que dominou sobre Israel até hoje, sobre o povo judeu, os israelitas, foi somente os romanos. Esse povo que está ali embaixo, aquele império ali, parte ferro, parte barro, ele ainda não se levantou. A gente vai estudar ele melhor no capítulo 7. Daniel, no capítulo 7, capítulo 9, ele vai receber de Deus mais uma profecia. A gente vai ver que nem vai ser sonho. Daniel vai avançar ali na sua fidelidade a Deus, que Deus vai enviar um anjo para dizer a ele melhor as coisas que vão acontecer. Porque aqui é como se fosse assim, um primeiro vislumbre do que iria acontecer. Então, tanto Nabucodonosor como Daniel falam, vixe, vai acontecer alguma coisa. Vai ter esses impérios. Mas como será esse último aqui? O que será que vai acontecer? Essa pedra aqui, meus amados, eu vou identificar ela com vocês nas Escrituras, porque essa pedra tem uma grande importância para nós. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 20, verso 17. Vamos saber que pedra é essa que vai bater nesse império. Lucas capítulo 20, verso 17 a 18. Eu sei que se eu perguntar para vocês quem é essa pedra, vocês vão dizer, mas vamos encontrar a resposta nas Escrituras. Lucas capítulo 20, verso 17. Diz assim: Mas Jesus, fitando-os, disse: Que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. Então, duas coisas aqui. Primeiro, essa pedra, meus amados irmãos, que vai bater naquele império é Jesus Cristo, indicando a segunda vinda de Cristo, indicando o período que nós aguardamos, indicando aquele período onde Cristo irá iniciar o seu milênio. Não seria aqui, por exemplo, o tempo onde ele vai buscar a igreja. Porque a gente já viu aqui, de forma bem rápida, que nós aguardamos o quê? Cristo vem buscar a igreja, e a igreja não vai estar aqui na época da tribulação. Os irmãos que têm dúvida aí sobre a tribulação, vou falar rapidamente, porque nós vamos estudar isso melhor no capítulo 7. Mas, na segunda vinda, ela vai acontecer em dois períodos, a segunda vinda de Cristo. Ele vai vir uma primeira vez buscar a igreja não vai estar no período de tribulação, e quando ele tirar a igreja, vai começar o quê? O período de tribulação, que a gente vai ver no capítulo 7 de Daniel, que vão ser 7 anos. E nesse período de 7 anos de tribulação, vai se levantar esse império aqui, misturado de ferro e barro, que será direcionado pelo anticristo. Ou seja, vai haver uma mistura de ferro e barro, vai haver uma mistura de forças humanas e forças espirituais malignas. É isso que ele está tentando dizer. Nesses 7 anos, eles vão estar ali, causando tribulações, trazendo sofrimento para as pessoas impedidas, inclusive, de se converter. Não vai haver conversão nesses 7 anos.
quando começar o período de tribulação, e Deus tirar a amada igreja aqui da terra, aqueles que ficarem aqui não vão ter a oportunidade de se converter naquele período de 7 anos. A igreja vai ser retirada e naquele momento ali, aqueles que não aceitaram a Cristo vão ter que esperar, porque a igreja já foi retirada. Então você pode até aceitar, aquela pessoa vai poder até aceitar, mas naquele momento ali ela vai passar pela tribulação. Então aqueles que não aceitarem a Cristo como Salvador antes da tribulação, aí pronto, a igreja foi tirada. Olhar, eita, cadê os irmãos do sítio Cabeceira, da congregação? Sumiram. Foram arrebatados. Eita, bem que eles falaram comigo que eu precisava me converter, precisava aceitar a Cristo. E agora, o que eu faço? Agora espera. A Bíblia diz que passou aquele momento ali, Jesus tirou a amada igreja, agora espera. No final desses 7 anos, meus amados irmãos, Jesus Cristo vai voltar. É a segunda parte dessa segunda vinda. É o segundo momento. E ele vai destruir esse império aqui, direcionado pelo anticristo, direcionado por forças humanas que fazem oposição a Deus. Então, o que Deus estava tentando mostrar para Nabucodonosor e para nós, através desse texto, é o que eles iriam fazer no futuro. Por isso que tem pessoas hoje que, não, mas Jesus já veio, o milênio já começou. As pessoas que dizem isso é porque não estão fazendo as interpretações corretas. Porque isso que a gente já está vendo ali, na parte de baixo, ainda não aconteceu. Porque tudo isso aqui está ligado a Israel. Nabucodonosor vai lá em Israel, vence aquele rei e leva eles cativo. O Império Medo-Persa vai lá na Babilônia, vence o povo babilônico e já recebe o povo de Israel como escravos. Depois libera eles. O Império Grego, já de bronze, sem força, entra lá, toma aquele país, mas o povo de Israel já foi libertado. Quando chega aqui no Império Romano e começa o seu Novo Testamento, o povo de Israel está mais uma vez ali como escravos, sendo dominados por eles. Mas essa última parte ela não aconteceu. É uma esperança para nós. Aquela pedra, meus amados irmãos, que vai bater ali, é esperança para o povo que espera assentar com Jesus, né, na mesa, como nós já vimos aqui nas igrejas, e ceiar com Ele. Isso para nós é grande esperança. Nabucodonosor e Daniel talvez nem entenderam tudo isso ali no primeiro momento, mas olha o privilégio que nós temos de poder entender isso, essa promessa. A gente olha, né, a gente lê esse texto e a gente fica ali, o que será que eles querem dizer? E às vezes a gente fica, né, achando até que isso, e não, isso é só para aquele tempo lá. As pessoas que dizem isso é porque não estão fazendo as interpretações corretas. Essa pedra, meus amados irmãos, é Cristo. E o texto diz que essa pedra ela se desprende do monte. Não é uma pedra que alguém foi lá e bateu, né? Como pessoas querem dizer, não, mas isso aí, olha aí, Jesus é filho de Maria e tudo mais. As pessoas querem fazer essa ligação. Mas o texto está dizendo que essa pedra ela foi solta sem mãos humanas. E aí a gente lembra do nascimento virginal, a gente lembra da ressurreição de Cristo, que foram coisas que foram feitas de forma sobrenatural. Então tudo isso, no final, vai direcionar para nós coisas que vão acontecer, ou seja, o Messias que virá exterminar aquele último império ali, que vai causar mal, que vai causar tristeza e trazer para nós liberdade, trazer o começo do milênio. O salmista, lá no Salmo 118, verso 22, diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram, esse veio ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Então essa linguagem que tem aí, para eles não fazia tanto sentido, mas para nós faz. Faz todo sentido. Para mostrar que Cristo ainda vai vir. Para mostrar que ele foi aquela pedra que foi rejeitada.
pelos primeiros construtores, pelo povo judeu, né? Que rejeitou mesmo ali, pegou o Messias e condenou, matou, e através desse processo produziu a nossa salvação. Então essa é uma grande confirmação para nós, meus irmãos, a esperança para as nossas vidas. É uma confirmação de coisas que a gente fica tentando falar para as pessoas, não, Jesus ainda não veio, ele ainda vai de vir. Você pode, por exemplo, abrir sua Bíblia lá em 2 Tessalonicenses e falar para as pessoas, aqui está dizendo que Cristo ainda vai vir. Ele ainda vai vir em glória para buscar a amada igreja. Mas você pode vir aqui no Antigo Testamento e ler, e explicar isso para as pessoas. Claro que eu sei que é mais difícil, mas é aqui, meus irmãos, que a gente pega a base para a gente chegar lá em Tessalonicenses, chegar em Apocalipse e entender. E olhar para as pessoas que querem distorcer as profecias. Até tem pessoas que, se eles pudessem, eles tiravam o livro de Apocalipse da sua Bíblia e olhar para as pessoas e mostrar, leia aqui comigo. Me mostre cadê esse império que a gente ainda não viu, que não chegou ainda. Vamos ver aqui a reação do rei ao receber essa interpretação. Vamos voltar lá para Daniel capítulo 2 e vamos observar a interpretação do rei, ou a reação do rei ao receber a indicação das coisas que iriam acontecer. Porque olha só como é que é. O rei está recebendo a informação que o seu império vai cair. Naquele período, a cabeça de ouro indicava que ele mandava em tudo. Era o mais precioso. E Daniel está dizendo que o império dele vai se tornar em ferro e barro. E vai cair, a pedra vai derrubar. Olha a reação dele. Verso 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel. E ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses, é o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudestes revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes presentes, e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como também fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Então, olha o que aconteceu ali. A interpretação do sonho foi tão impactante, né? Poder, puxa, que alívio. Eu pensei que eu ia ficar aqui sem saber o que seria essa estátua, o que ela vai fazer, o que vai acontecer. Ele nem, talvez naquele primeiro momento, ele nem pensou que na verdade ele recebeu uma interpretação que o reino dele vai cair. Mas olha que ele fica tão alegre, ele ficou ali tão aliviado em poder saber o que aconteceu, que ele vai fazer o quê? Ele vai premiar Daniel. Coloca Daniel como governador, dá presentes, dá-lhe força, coloca como chefe dos outros sábios, né? Os outros sábios chegaram ali e falaram, não, aqui diz aí o que foi. E aí nós vamos dizer a interpretação, né? E ele disse, não, se eu disser, vocês vão inventar. Mas o que acontece aqui? Deus é glorificado na vida de Daniel. Daniel pede misericórdia a Deus. Deus entrega para ele o sonho, ele vai lá, glorifica a Deus, dizendo que foi ele que entregou aquela interpretação, uma interpretação difícil de fazer. Com certeza, se fosse por causa da mente humana, eles não conseguiriam entender o que estava acontecendo aí. E a gente vai ver no capítulo 7, quando chegarmos lá, que Deus vai completar isso aí, ele vai explicar para Daniel. É como se Deus tivesse entregado para ele, o sonho é esse. Mas espera aí, eu vou explicar melhor depois. E Daniel entende. Daniel podia chegar ali na frente de Deus e ficar ali, não, mas me diga que como é esse último aqui? Que negócio é esse? Que vai se juntar, que não vai? Daniel tem o quê? Paciência.
Tem calma, recebe ali o que o rei entregou, o rei animado, feliz, né? Eita, meu reino vai ser destruído, mas bem, Daniel, você vai ser o meu governador. Ele ficou calmo, ficou tranquilo. Porque ele sabia que Daniel estava o quê? Entregando a verdade, meus irmãos. Vemos aqui uma nítida demonstração de como podemos viver uma vida normal em meio a diversas situações, né? Daniel tinha tudo aqui para se render àquela idolatria, para se render ao medo da morte, ao medo das ameaças. E ele glorifica a Deus numa situação complicadíssima dessa, situação difícil de interpretar, difícil de entender. Mas a gente percebe aqui o quê? Daniel não quis desagradar a Deus. Daniel vai continuar, na leitura nós vamos perceber que vai acontecer outras cenas. Nós vamos observar, por exemplo, a cena dos amigos de Daniel na fornalha ardente. Lá na frente nós vamos ver Daniel na cova dos leões. E a gente vai perceber o tanto que ele vai continuar sendo fiel a Deus. Glorificando a Deus na sua vida, glorificando a Deus nas atitudes. E com isso recebendo muitas bênçãos que até que ele nem pedia, que ele nem esperava. Concluindo, meus irmãos, neste sonho, Deus relatou para o rei Nabucodonosor as coisas que aconteceriam naquele momento e outras coisas que ainda vão acontecer. A principal delas é a confirmação do reinado eterno de Cristo. Uma confirmação que nos anima e deve encher os nossos corações de esperança e deve encher as nossas vidas de gratidão ao nosso Deus. Vamos fechar os nossos olhos e vamos orar. Bendito Deus e eterno Pai, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, te agradecer pelas revelações que o Senhor entregou ao teu servo Daniel, que hoje podem nos esclarecer algumas coisas e pode trazer para nós as indicações daquilo que há de acontecer. Eu quero te pedir, Senhor, que essa palavra possa entrar em nossos corações e nos ajudar, Senhor, a gerar esperança em nossas vidas, a gerar confirmação, Senhor, de que realmente o Senhor está no controle de tudo e tem preparado tudo para a nossa salvação. Eu quero te pedir, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui, pedir ao Pai por aqueles que estão precisando de uma porta de emprego, por aqueles que estão com algum problema de saúde, Senhor. Quero te pedir por aqueles que estão passando qualquer situação em suas vidas, ó Pai. Derrama tuas bênçãos nos lares, ó Deus. Ajuda, ó Pai, dá sabedoria para nós, para que nós possamos resolver as situações como Daniel resolveu, mas que nós possamos te glorificar em todas as nossas atitudes. Pedimos por essa semana, Senhor, que nós possamos estar debaixo da tua santa proteção. Nós te pedimos tudo isso no nome santo do Senhor Jesus. Amém.